This episode is brought to you by MeUndies. While MeUndies can't totally help your love life this Valentine's Day, they can offer you insanely comfy undies and loungewear to buy or gift. MeUndies has so many awesome Valentine's Day prints and styles. Plus, you can match with your partner, friends, or even your pets. This Valentine's Day, give the gift that'll keep them thinking of you and score huge site-wide savings at MeUndies.com/Spotify. That's MeUndies.com/Spotify. MeUndies. Comfort from the outside in. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio Mil Crimes. Eu sou a Bruna, comigo está a Fabi. Oi, Fabi. Olá pessoal, tudo bom? 1001 Crimers. O nosso agradecimento de hoje vai apenas para a Darkside, nossa queridíssima, que está nos enviando vários mimos. E esse episódio é baseado em um dos livros que eles enviaram pra gente, que é o Columbine. Você que recebeu ele, né, Fabi, quer falar um pouquinho do livro? A Darkside foi generosa o suficiente e falou pra gente escolher, né? A Bruna escolheu o John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, Killer Clown. Isso. E vai ser o nosso próximo episódio, inclusive, sobre o palhaço assassino. E eu escolhi o Columbine, que foi o mais famoso caso de mass shooting, né? E tiroteio em massa dentro de uma escola. Então, assim, só pra falar do livro, gente, é muito completo, tem muita coisa. Eu li ele, escrevi o episódio baseado nesse livro. Realmente, assim, eu já tinha visto comentário, tem muito vídeo no YouTube, tem até um TED Talk da mãe de um dos assassinos, que ela fala que, tipo, é uma palestra dela falando que ela era mãe de um atirador de Columbine, mas assim, nada é tão completo quanto esse livro. Ele conta muito detalhe, tipo, só como foi aquele dia, também conta das vítimas, conta a história antes do Columbine. Eu não sabia, mesmo depois de já ter estudado o caso bastante, porque, afinal de contas, né, eu sempre tive esse interesse por crimes reais, né. Sim, vale muito a pena o livro, a Darkside arrasou, como sempre, o projeto gráfico também perfeito, cara, tipo, o livro é lindo. Achei bem chique, sabe, ele não é, tipo, de fuleira, de fuleira não, cheio de alegoria, sabe, ele é uma capa sóbria. A Darkside arrasa e eu recomendo muito. Se não puder comprar o livro físico, compra o livro online também, que a gente vai dar as informações aqui, mas claro, o livro digital. A gente vai dar as informações aqui, mas com certeza o livro tem, assim, gente, sério, é muito completo mesmo. Tem toda a bibliografia também, de onde os caras trouxeram as informações, então super, Darkside mandou muito bem. Obrigada, como sempre, né? Isso aí. Então, vamos para o caso de hoje. Tem mais algum recado, não? Já tô indo. Tem assim. E o meu recado para os ouvintes é o seguinte. Vocês sabem, eu fiquei obcecada com o West Memphis. Não só você, né? Todo dia a gente recebe mensagem. Alguém falando, eu tô maluco com esse caso. Exatamente. A gente enlouqueceu muita gente. É verdade, cara. E vocês também deram uma resposta muito positiva, né? Assim, uma das coisas que mais me chocam, principalmente, assim, né, uma das coisas que mais me chocam com True Crime, principalmente, esses casos de pessoas que foram acusadas injustamente. Então, por isso, eu e a Bru, a gente decidiu que a gente vai fazer uma série especial chamada Inocentes, que a gente vai cobrir casos de pessoas que foram presas injustamente. Vão ser mini episódios, então aguardem, que a gente vai fazer essa série. O primeiro caso é um caso brasileiro que aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente recebeu a sugestão de um ouvinte. A Bru vai gravar esse caso comigo, porque é a abertura. Os outros depois eu vou fazer sozinha, porque eles são minis, né? Então é mais fácil. Sim. Mas tudo continua normal. Os mini episódios com a Bru e os episódios grandes também. Então, em breve vocês vão ter 1001 Crimes 3 vezes por semana. Então, vamos ganhar mais coisa. Exatamente. E a gente vai também pedir novamente a sua contribuição ali no Catarse, porque olha o tanto de coisa que a gente tá fazendo. Isso toma muito tempo da gente, porque a gente sempre tenta escrever o roteiro
Sim, o melhor possível, a gente não copia de nenhum lugar, a gente cria tudo do zero. Só eu, a Bruna e a Shirley, então assim, a gente precisa muito do apoio de vocês, cada vez mais. E a gente tá preparando uma surpresa também. Tá vendo várias coisas, né, do 1001. Várias coisas. Então, em breve vai ter muito mais coisas. Exatamente, Mas... vocês escolheram a caneca, Roxinha. Vocês escolheram a roxinha. E em breve você vai saber como você vai conseguir a sua. É isso. Por enquanto, chega de papo, né? De conversa mole. Vamos lá, então, que vai ser longo isso aqui, né? Pro caso de hoje, que é o Columbine. Na manhã de 16 de abril de 1999, o diretor da escola Columbine começou o dia fazendo um discurso para os alunos do colegial. Aquele seria o fim de semana anterior ao baile de formatura. Isso significa que muitos adolescentes estariam bebendo durante aquele fim de semana, né? E o seu discurso era para que eles fossem conscientes e não dirigissem. Ele conta como a melhor amiga de sua filha adolescente morreu nos destroços incendiados em um acidente de carro e como ele teve que contar para o time de beisebol do qual era treinador que um de seus colegas havia falecido. O Sr. Frank DeAngelis era o diretor da escola, porém ele tinha sido treinador dos times de beisebol, basquete e futebol por 16 anos antes que ele se tornou o diretor. Ele conhecia todos os alunos e era amado por todos eles. E era bem popular no escola Columbine. Todos os 2.000 alunos iriam sim voltar em segurança após aquele fim de semana, na manhã de segunda-feira. Porém, na tarde seguinte, manhã de terça-feira, 20 de abril de 1999, 24 dos alunos que estavam presentes no discurso do Sr. Frank DeAngelis foram carregados para ambulâncias e levados para hospitais. 13 corpos permaneceriam no prédio e mais 2 no terreno da escola. E esse viria a ser o mais grave tiroteio escolar da história dos Estados Unidos até aquele momento. Até aquele momento. Depois dele... Eu acho que degringolou bastante, né? Porque antes não era tão comum, mas teve tanta cobertura de mídia em cima desse caso que... Assim, que incentivou, né? Incentivou e hoje em dia, acho que foi esse mês, né? Foi o único mês de abril que não teve nenhum mass shooting porque as escolas estavam fechadas. Exatamente. Que, tipo, essa é o nível de coisa que tá lá nos Estados Unidos. Todo mês tem. Esse ano de 2020 teve, antes de começar a quarentena, teve 1,2 tiroteios em massa para cada dia do ano. Então, tipo, todo dia teve um tiroteio em massa. Viu que a mídia não divulga, né? Muitas vezes não tem nenhuma vítima, né? Mas sempre tem um louco, uma arma. E uma outra coisa é que uma estatística interessante que tem no livro também é que o número de mass shootings dentro de escolas diminuiu nos 3 anos seguintes após o Columbine, mas eu acredito que isso também seja devido ao policiamento ter aumentado, né? Porque sim, o pessoal ficou mais esperto, né? Depois voltou ao normal. Normal, né? Tipo... Não o normal deles, né? Que nenhum outro lugar do mundo acontece esse tipo de coisa. Exatamente. Assim, aconteceu aqui, né, no Brasil, 1, 2 vezes. 2, Realengo né? Também. Realengo a gente tem um episódio, Suzano, né? Temos o episódio Realengo. Mas, assim, aqui, né, é exceção. É, tipo, um caso em quantos, né? E lá é, assim, diário, né? Todo dia tem. Isso é bizarro, cara. Muito bizarro, né? Porque a política de armas deles também, a gente vai ver mais pra frente nesse episódio como que esses meninos conseguiram as armas, e eu vou falar pra vocês que... É bizarro mesmo. É quase comprar chiclete, assim, sabe? É igual. Harris tentando encontrar um par pro baile da formatura. Ele já havia tentado convidar algumas garotas, porém sem sucesso. Pediu ajuda para os amigos e amigas e até ali não tinha conseguido. Eric era descolado, não era feio e sabia que o seu sorriso agradava as garotas. Ouvia muito heavy metal e se vestia de preto. Falava tranquilamente com garotas e até fazia sucesso com elas. Uma pose de durão. Ele bebia, fumava cigarros e maconha. Dirigia seu carro sempre com um som alto, mas ele era um bom aluno.
E assim, quando eu falo bom aluno, é tipo, só tirava 10. Ele gostava de esportes e também tinha um emprego de meio período em uma pizzaria. Ele costumava dar pizza de graça para as garotas que iam visitá-lo durante o expediente. E lá, nessa pizzaria, ele trabalhava junto com Dylan Klebold. Só comentando aonde fica, né, Columbine, é no Colorado, para quem não tem muita noção, né, de onde fica a cidade. Mas é a cidade, em Columbine é uma área não incorporada, que eles dizem, né, uma região que não faz parte de nenhum município, que é de Jefferson County, que fica no Colorado. Tipo assim, ó, eles contam isso no livro também, né? Eles explicam como que a cidade foi construída e tal, mas é basicamente um subúrbio de gente rica. Tipo, todo mundo que morava lá tinha uma grana, galera que foi pra lá depois, é tipo assim, Alphaville, sabe? Lugar afastado, e só gente com dinheiro mora, mas que, tipo, Columbine era uma das melhores escolas dos Estados Unidos, inclusive. Sim. Bom, o Dylan, ele era menos descolado, se considerava estranho, e ele costumava imitar o Eric, quase sempre buscava por sua aprovação. Ele tinha 1,90 de altura, nossa, era muito alto esse menino. Enorme. Era magro, pesando 65 quilos, era um magrelão, era um slender. Ele era até mais inteligente que o Eric, mas ele se mantinha submisso, sempre inseguro. Ele era consideravelmente menos bonito também, era muito tímido e sempre estava na sombra do Eric. Ele tinha cabelos loiros na altura do ombro e tinha passado por uma cirurgia na infância para corrigir um problema ósseo. E aí isso trouxe alguns problemas de autoestima, mas mesmo assim ele tinha um par pro baile. Esse par era uma menina que se chamava Robin. Ela era uma adolescente que era muito ativa em seu grupo de jovens na igreja. O Dylan adorava beisebol e acompanhava os esportes. O Eric também frequentava os eventos esportivos da escola, porém com menos empolgação. Ironicamente, ele escreveu um poema sobre amar o mundo e acabar com o ódio na aula de literatura. Seu apelido era Reb, que é a abreviação de Rebel, que em tradução livre seria rebelde. Então você imagina a fama desse menino, né? Rebelde com tudo. Já o Dylan tinha o apelido de Vodka, porque ele bebia muito e essa era a sua bebida favorita. Que saudável, né, cara? Adolescente ter o apelido de Vodka. Vai bem, beleza. Né? Bom, o Eric preferia Jack Daniels, mas escondia muito bem o fato dele beber, principalmente dos adultos que viam ele como um menino obediente. O seu pai era muito rígido e se não se comportasse, acabava perdendo sua liberdade. Então ele andava na linha na medida do possível. Ele era cínico e puxa-saco e podia fazer qualquer coisa para conseguir o que ele queria. Então ele manipulava as pessoas e situações a seu favor, se passando por bom menino. No trabalho ele costumava ficar responsável pela lanchonete, agia bem sob pressão e era focado e conseguia bons resultados sempre que se dedicava a algo. Já o Dylan nunca ficava no comando de nada, ele não era responsável e nem confiável. Os dois costumavam praticar bullying com garotos na escola, porém quando eram pegos, o Eric mantinha a frieza e o Dylan explodia. Eles eram bem opostos, né? Eram, tanto que tem uns vídeos que você consegue encontrar, a gente vai deixar o link para vocês, uns vídeos que você vê no YouTube, são dos dois gravando, né? E aí, tipo, assim, é muito louco, porque o Dylan, que era o que obedecia, né? O Dylan, quando ele aparecia na câmera e falava alguma bosta, ele falava assim, vou matar todo mundo. Aí, tipo, você vê ele olhando na hora pra cara do Eric, pra ver se o Eric, tipo, ia... aprova ou não. Sabe? Tipo, se ele ia sentir, assim, sabe? E, bom, a gente vai ver ao longo aqui que, na verdade, tem muita discussão sobre o que a polícia poderia ter feito para evitar o Columbine. O massacre, né? Porque, assim, tinham se metido em confusão. Eles foram, uma vez, obrigados a fazer um programa para jovens que estavam, tipo, quase caindo no crime, sabe? Tipo, eles quebraram o vidro de uma van e roubaram um aparelho de som. Aí, por causa disso, eles foram obrigados a fazer esse programa. Fazer o ProErd. Isso. Se eles fossem, tipo, dois moleque preto e pobre, tá ligado? Teriam sido presos, né? Ia acontecer, tipo, se fosse o Damon Eccles, ia ser preso já. E já ia ser mandado pro reformatório. Exatamente. Agora, assim, como eles eram
o pai de um deles era piloto da aeronáutica, sabe? Sim, O lugar, exatamente. E aí, assim, eles flertavam muito com o nazismo também, sabe? Assim, o moleque cometeu alguns atos infracionários ali, fica de olho, sabe? Monitora ele por uns 6, 7, 8 meses, sei lá, um ano, depois que ele faz o programa. Porque se você entrasse no quarto deles, ou visse o diário de um deles, você ia ver que o cara tá flertando com o nazismo. Você ia ver que, tipo, nos vídeos que eles faziam para os projetos da escola, eles sempre, tipo, abordavam esses temas de assassinos por natureza, sabe assim? Eles tinham, sim. sabe, para desconfiar, mas ao mesmo tempo, os dois, eles eram, por exemplo, os meninos eram meio louco, mas os dois tiravam 10, eles eram gênios, e os dois tinham um trabalho. Assim, que, tipo, por um lado eu entendo que tinham algumas suspeitas, mas por outro lado, eles eram, tipo, só 2 adolescentes rebeldes, sabe? Igual eu fui, igual você foi, entendeu? Bom, ambos eram gênios em matemática e obcecados por tecnologia. No geral, pareciam jovens comuns, desses meio chatos e meio cheios de si. Nada de anormal ou preocupante de verdade. Nos últimos tempos, os amigos notaram que eles matavam mais aulas que o normal, eles pareciam mais cansados e eram constantemente pegos dormindo em sala de aula. O Eric, especificamente, parecia mais nervoso e irritado. Columbine era uma das escolas com melhor reputação acadêmica do estado. 80% dos seus alunos iam, de fato, para as universidades. 2 anos antes dos atiradores escolares começarem a ganhar mais atenção na mídia, um adolescente de 16 anos matou 2 pessoas na escola, lá no Alasca. Mais 2 ataques em dezembro e no ano seguinte, em 1998, um ano antes do massacre de Columbine, 5 incidentes, totalizando 10 mortos e 35 feridos. Conforme o ano escolar chegava ao fim, a violência aumentava, e essa época ficou conhecida como temporada de tiro. Olha que absurdo, Nossa, né? Cara. Temporada de mass shootings em escola. Bom, os autores dos ataques eram sempre garotos brancos de algum subúrbio de classe média. Agiam sozinhos e rápido. Nem o tumulto nunca era capturado, tipo, eles nunca conseguiam filmar, né? Já em Columbine, haviam câmeras nos refeitórios para monitorar a limpeza, porém, durante o ano letivo de 99, não houveram ataques em escolas, o que fez com que a população suburbana ficasse mais calma. Ou seja, já tinha ali, né, umas coisas acontecendo nos Estados Unidos. Eles tinham câmera na escola, já tinham algumas que tinham detector de metal. Mas é aquilo, esses ataques são sempre feitos por, tipo, playboyzinho branco, sabe? Uhum. Tipo... Aí sabe o que acontece? Eles colocam detector de metal em escola de bairro negro, de periferia. É muito bizarro, né? Tipo, a culpa transferida, né? Porque se tu for ver, se eles tivessem internet tão fácil naquela época, eles iam estar no 4chan, esses dois aí. Porque Exato. Assim. A mesma cultura, né? Essa mentalidade dos caras que passam a vida inteira escutando que porque eles são homens brancos, cisgêneros, heterossexuais, eles vão ter tudo o que eles querem. E aí, quando eles não têm, eles ficam frustrados, porque isso não é dado pra eles. Aí que eles percebem que, né, eles não vão ser o cara legal, a menina não vai gostar, eles, ninguém gosta de mim, mas eu sou legal, fica na friendzone, esses papos de merda. Aí eles se revoltam, cara, porque, tipo, eles percebem que, sabe, não é assim que funciona, você não tem direito a ter as coisas só porque você é homem branco, entendeu? E aí eles ficam com raiva e aí direcionam essa raiva para outras pessoas, né? Minorias. Porque, tipo, todos flertam com o nazismo, repara. Sim. Lembra do caso da Virginia Tech? Não. É mais ou menos parecido também numa universidade, foi um atirador. Sim. É sempre, tipo, sempre que o cara aparece na televisão é assim, ó. Ele era deprimido, perturbado, ele precisava tratamento, né? Uhum. Mas quando é, tipo, um moleque preto, sabe? Ou quando é tipo, alguém pobre, é sempre assim, tipo... maloqueiro, traficante, criminoso, sabe? É sempre assim, tipo... Eu vi uma comparação uma vez que, se você for ver, o que esses caras são terroristas, né? Porque eles querem trazer o terror por atos de violência, eles querem dar medo nas pessoas.
Só que eles não são considerados terroristas porque eles são brancos, né? Geralmente classe média. Quem é considerado terrorista? O cara é um muçulmano, ou sei lá, de outra religião, ou de outra minoria, sabe? Então, tipo, eles não são... Já começa por aí, né? Eles nem são considerados aquilo que eles são, justamente pela classe social deles. E aí, é por aí que você começa a ver as diferenças, né? Inclusive, o jeito que eles fazem o ataque de Columbine é um ataque terrorista. É que as bombas falharam. Exatamente. Mas é tipo terror, cara. Não tem... Enfim. Inclusive, a gente vai ver mais pra frente aqui também. Eles se inspiraram em um ataque terrorista. Sim. E eu vejo muito... dá pra fazer paralelo com vários, né? Casos desse, mas outro recente, de alguns anos atrás, que teve muita repercussão também, foi o Elliot Rodger, né? Que saiu atirando nas pessoas na rua. E aí tinha aqueles vídeos dele, porque ele era rico e ele tinha um carrão, ele achava que ele merecia ter várias namoradas, e só que, tipo, as mulheres viam que ele era um bosta e não queriam nada com ele. E aí ele saiu atirando em todo mundo. Então, tipo... E não é, tipo, o incelzão lá? Então. Exato. É esse aí mesmo. Nossa, cara, esse cara é muito maluco, né? É. Inclusive, esses fóruns de incel, assim, lá no 4chan e tal, os caras, eles endeusam o Dylan e o Eric. Tipo, eles fazem, tipo, saudação. Vamos ser igual o nosso rei, o Dylan, sabe? Tipo, como aconteceu muito bizarro, no assim. Brasil com o Realengo, né? Aqueles fóruns masculinistas e tal. Eles endeusam o cara do Realengo e também os dois de Suzano, né? Eles são vistos como heróis. Porque, né? Gente, isso aí é uma virgindade sem fim, né? Ai, é a virgindade da alma, né? Bom, os alunos de Columbine, eles não eram pobres, como a gente falou, né? A maioria tinha carros. O Eric tinha um Honda Prelude e o Dylan tinha uma BMW Vintage, ainda que seu pai tinha restaurado. No final do ano letivo de 99, o Eric dizia não ter planos ainda porque ele ia fazer, e ele não estava tentando entrar em nenhuma faculdade, o que era estranho para um rapaz que era tão inteligente, né? Mas o Eric não planejava estar vivo após o fim de semana do baile de formatura. Já o Dylan, ele tinha passado em várias universidades e tinha decidido fazer engenharia de computação na Universidade do Arizona. Então o Eric, para apaziguar as coisas em casa, disse para o pai que ele entraria para a Marinha, o que fez com que as coisas ficassem mais tranquilas para ele também. O pai do Eric era um piloto condecorado da aeronáutica e se aposentou como major após 23 anos de serviço. Então, o Eric estava interessado em cultura nazista. Ele começou a falar Sieg Heil e Heil Hitler ao cumprimentar amigos. Que legal, hein? Parabéns. Nossa, velho. Ele também não sabia lidar com rejeição e ele mantinha uma lista de nomes em seu computador, que ele conheceu uma garota chamada Susan, que trabalhava perto dele, e ela tinha rejeitado ele uma vez, mas ela não chegou a entrar na lista, porque depois ele chamou ela para o baile e ela aceitou. Então agora ele tinha um par. Então ele mantinha uma lista das meninas que tinham dado fora nele, de tão cuzão que ele era, cara. Muito incel, né, velho? Muito. Esse lance da friend zone, né? Tipo, Nossa, a galera... meu, que papinho bosta. Friend zone não existe, gente. Não existe, cara. Não existe. Não é só porque você é legal que eu sou obrigada a dar pra você, sabe? Tipo, mulher não é uma maquininha que você bota a moedinha e ganha sexo. E se você tá sendo legal com alguém só porque quer ficar com ela, você não é legal. Tipo, exatamente, você tem que ser legal de verdade. Mundo, cara. Uma das coisas que dá um nervoso, né? Uma das coisas eu passei por isso. É fácil do cara chegar e falar assim, você eu sou teu amigo. Eu tava aqui o tempo inteiro e você não... vai tomar no cu. Foda-se, irmão. Eu sou obrigada agora. Sabe que você é legal? Você nem é legal, pelo visto. Chato do caralho. Esqueci o que eu ia falar. De ficar nervosa. A noite do baile foi muito boa. Eu falava com os amigos sobre como seria a vida após aquilo tudo e estava animado para a faculdade. O pai até fez um vídeo caseiro. O Dylan disse que eles iriam rir daquilo em 20 anos. Na segunda-feira após o baile, dia 19 de abril de 1999, o clima era tenso, já que a data era significativa. Por que essa data era significativa? Anos antes tinha acontecido o pior desastre na história do FBI,
Eles invadiram um complexo religioso do ramo davidiano, que era um culto religioso, sobre o qual iremos falar em outro episódio, inclusive. Uhum. E nessa tentativa, quase 80 pessoas morreram em um incêndio. Muito se diz sobre o grau de culpa do FBI no incêndio. 2 anos depois, 19 de abril de 95, retaliação em forma de ataque terrorista. Um hospital foi bombardeado e a explosão matou 168 pessoas. Foi o maior ataque terrorista aos Estados Unidos até então, porque o incidente das Torres Gêmeas foi maior, mas foi só em 2001. Então, tipo, é nisso que eles se baseiam. No diário do Eric, ele escrevia que superaria esse ataque terrorista e começou a chamar o evento em Columbine como o dia do juízo final. Ele iria bombardear a escola. Cara, é terrorista, velho. É aquilo que você falou. Isso aí é terrorismo. Tipo, ele quis fazer um ataque terrorista, mas não. É o deprimido, o coitado. A culpa é do Marilyn Manson. Exato. Lembra que teve isso? Sim, teve. É real, gente. Já vou recomendar agora, que é o documentário do Michael Moore, que é Tiros em Columbine, que ele traz toda essa visão, né, sobre o porte de arma nos Estados Unidos, como é fácil comprar arma nos Estados Unidos. E aí ele entrevista o Marilyn Manson, e pra mim é a melhor parte até hoje do documentário, porque, tipo... O trecho no YouTube só. O Manson é genial, cara, sério. Muito eu bom. Adoro ele. Tipo, o Dylan e o Eric, eles compraram a arma lá nos Estados Unidos, tem um negócio, essas shows, né, que eles chamam. Uhum. Você vai, é tipo a feira, você vai na feira e você compra a arma que você quer. É nesses lugares onde a maioria das pessoas mal intencionadas compram suas armas. Por quê? Eles não fazem nenhum tipo de verificação. Então, tipo, se você vai numa loja de arma comprar uma arma, eles vão levantar a sua ficha. Mas se você vai nesse gun show, a única coisa que você tem que ter é ser maior de 18 anos. Que beleza. Então, tipo, na verdade, eles eram menores, mas eles foram em alguns gun shows com amigos que já eram maiores de idade, inclusive com um traficante de drogas. E lá nesse gun show, eles falavam assim, ó, eles literalmente escolheram a arma e falaram pro cara, é essa aqui. A única coisa que o cara maior de 18 anos fez foi dar o dinheiro pro dono da barraquinha. Tipo, que beleza. Assim, é muito doido. O que é mais difícil de conseguir mesmo é a munição. Mas aí eles... Mas assim... Nem é tão difícil, né? Não é difícil, sabe? Mas tinha pra vender no Walmart. Exatamente. Tipo, hoje em dia não tem mais, mas era muito fácil. Mas então, por que não tem mais? O Michael Moore, no filme dele, ele faz toda essa ação porque eles compraram munição no Walmart. E aí ele vai com um sobrevivente e tal, e eles fazem toda uma ação, né, contra a venda de munição, e aí o Walmart decide retirar a venda de munição das lojas deles por causa desse documentário. Assim, você comprava metralhadora no Walmart, do lado da bicicleta. E uma coisa muito doida nesse documentário é que o Michael Moore, ele fala toda sobre essa cultura de arma e tal dos Estados Unidos. Aí ele fala, é tão absurdo que eu vou ali nesse banco e eu vou abrir minha conta. Aí ele vai lá, abre a conta e o que ele recebe de brinde do banco? Uma arma. Ele recebe uma espingarda, cara. É sério, ele recebe uma espingarda de presente porque ele abriu uma conta no banco. Nossa, velho! Igual um pirulito que você dá assim pra qualquer pessoa. Você vai fazer a consulta no médico e ganha pirulito? Eu vi um programa, que é do Multishow, se eu não me engano, no NetNow, sei lá. Assim, eram 5 caras, né? O cinegrafista, um apresentador, não sei o quê. Eles iam pra lugares que eram polêmicos. Eles foram nesse lugar ali do Kentucky, que é um lugar onde as leis de armas são mais liberais possível. E, tipo, eles passaram lá uma semana com uma família, sabe? Aí, tipo assim, se você tem uma arma, você deixa ela e você tá vindo uma viatura, você deixa ela no painel do seu carro, acende a luz, o policial vai ver que você tem uma arma e tá tudo certo, tá ligado? Que beleza. Aí tem uma coisa que um dos caras, e era um redneck, assim, sinistro, falando, né? Tipo, os caras atirando, criança atirando com arma desde, tipo, 7, 8 anos de idade, sabe? E aí eles estão nesse churrasco e um cara fala uma coisa que me arrepiou muito, assim, que foi, tipo, eles relacionam arma com liberdade lá, né? Porque, sei lá, tipo, meu, deve ser tudo pequenininho, sabe? Aí, quanto maior sua arma, maior seu pinto. E aí, tipo assim, fala uma hora que,
o governo pode até tentar tomar nossas armas. Pode tentar. A gente tá cheio de arma, tá ligado? É o que aconteceu com os davidianos, né? Bom, a gente vai falar desse caso um dia. Fica aí no ar, mais próximo. Exatamente. Acho que provavelmente mês que vem vai sair. O Eric projetou pelo menos 7 bombas caseiras que ele aprendeu a fazer. O livro The Anarchist Cookbook. E esse livro é bem interessante. Ele mostra, tipo, várias formas de construir armas e tal. É bem interessante, assim, sabe? Mas óbvio que não é pra você fazer uma arma em casa, gente, nem uma bomba. Não é. Pra botar na escola, não, né? É bom você tacar lá no Bolsonaro. Agora, não façam isso, gente. Não façam. O seu plano consistia em primeiro detonar uma bomba que poderia matar centenas de pessoas, mas tinha como alvo apenas pedras. E esse ataque seria uma distração que ocorreria a 5 quilômetros de Columbine. Então, assim, o evento, né, o Doomsday, lá como eles chamavam, o dia do juízo final, ele seria em 3 atos. O primeiro seria a explosão de 2 bombas, cada uma carregada com pregos e chumbinhos, como estilhaços, na cafeteria, onde mais 600 alunos se reuniam para almoçar todos os dias. A bomba cabia em uma mala de viagem que eles deixariam ao lado das principais colunas de sustentação do 2º andar. O Eric, porque assim, em cima dessa cafeteria era a biblioteca, então o Eric queria explodir esses pilares, a biblioteca e todos os seus ocupantes despencassem em cima dos estudantes que estariam em chamas na cafeteria. Aí, só que, como eles iam explodir uma terceira bomba uns 10 minutos antes, lá num lugar, numa praça da cidade, então todas as viaturas, bombeiros, iriam para lá. Então eles iriam para distração, enquanto o ataque real ia acontecer na escola, entendeu? Então quando eles ativarem as bombas e os cronômetros começassem a correr, antes que as bombas explodissem, eles iam correr para os carros, que estariam estrategicamente estacionados a 90 metros de distância um do outro, e ali seria o início do ato 2, onde eles formariam suas bases, se armariam fortemente e esperariam pelos sobreviventes para matá-los conforme eles corriam para fora do prédio. Eles tinham mais de 80 explosivos portáteis pequenos, além de espingardas, uma pistola automática e mais facas, caso precisasse entrar em combate corpo a corpo. Eles estavam estrategicamente posicionados em um ângulo de 90 graus, o que é uma tática militar, onde o alvo sempre fica sob ataque por 2 lados, né, evitando fogo amigo, e essa tática é chamada de entrelaçar linhas de fogo. Essa era a etapa em que eles planejavam morrer. Eles sabiam que eram muito pequenas as chances de testemunhar o ato 3, que é quando seus carros explodiriam 45 minutos após os ataques iniciais, quando a polícia chegasse e achasse que tudo já tivesse sob controle. O Eric e o Dylan planejavam esse ataque por pelo menos 1 ano e meio. Eles tinham deixado um vasto material explicativo com vídeos, cronogramas e orçamentos diários e sites. Existe uma série de vídeos conhecida como Fitas do Porão, que é onde eles explicavam tudo de maneira tão insana e perturbada que durante muitos meses a polícia negou a existência dessas fitas, mas o mais esclarecedor foi um diário de 20 páginas que apresentava anotações como divirtam-se. Bom, a data foi a primeira parte do plano a fracassar. O Eric queria mais munição para sua arma automática, já que a espingarda não era muito ágil, e então ele não tinha idade para comprar armas, e por isso ele foi... até ali ele tinha conseguido por meio de outras pessoas, né, como a Fabi tinha comentado, e aí ele comprou o resto de Mark Manes, que era um traficante de armas, munição e drogas das redondezas. Somente na segunda-feira ele foi buscar as munições na casa do Mark. Então, assim, eles atrasaram o ataque, porque ia ser na segunda, acabaram fazendo na terça, por causa desse atraso das munições. E você vê ali, né, tipo, mano, eles tinham muito material que eles estavam criando há 1 ano e meio antes do ataque, e ninguém viu nada, sabe? Cara, tipo, é muito tempo, velho, 1 ano e meio. Muito tempo. Mas é o comportamento de psicopata, né, de, tipo, dissimulado, de passar por um bom menino, sabe, assim. Eles estavam construindo aquilo há 1 ano e meio, basicamente. Nossa. Exatamente. E eles estavam anotando tudo, tipo, se você procurar na internet, no YouTube tem os vídeos deles, assim, sabe. Até hoje, essas fitas do porão não saíram todas, porque durante muito tempo eles até negaram a existência, né, porque era muito perturbador mesmo, assim.
Enfim, na terça-feira, já com a munição, eles acordaram cedo. Antes do dia amanhecer, às 5h30 da manhã. Aí eles mataram a aula que eles tinham de manhã e foram direto para o lugar onde eles trabalhavam. Depois eles pararam no mercado, onde se encontraram para comprar os tanques de propano, porque eles não tinham onde guardar esses tanques. Iam comprar na hora. Então eles iam montar as bombas na hora, sabe? E depois depois que eles compraram os tanques de propano, eles montaram as bombas grandes e armaram os carros, né? Tipo, colocaram todas as armas deles, prepararam o explosivo que o carro ia explodir, né? Eles teriam 1 hora para a última rodada de prática. Então eles chegaram a praticar, tipo, tiro antes de ir pro ataque. E é onde eles iam treinar e relaxar antes do ataque e também compraram algo para comer. Cara, é muito surreal, né? Vou comprar um McDonald's aqui antes de ir. Eles saíram um pouco antes das 11 da manhã. Eles estavam atrasados já, né? Aí os dois vestindo sobretudos, que eles chamavam de trench coat máfia, que seria algo como máfia dos sobretudos, que era tipo os meninos que usavam sobretudo, não sei o quê, e ouvia Marilyn Manson. O Dylan, ele tava com uma camiseta escrito Ira, e o Eric com uma camiseta escrita Seleção Natural. Risos, né? Eles dirigiram carros separados até o parque, próximo à casa do Eric, e plantaram as bombas de distração, que seriam as primeiras. Programaram os temporizadores para as 11h14 da manhã e partiram para Columbine. Assim que o sinal tocasse, eles teriam 7 minutos para plantar as bombas em meio à multidão. A hora que os alunos estavam entrando e saindo das salas. Então eles conseguiram entrar tranquilamente sem que ninguém percebesse, porque, tipo, tava cheio o corredor, entendeu? Dylan dirigiu até a sua vaga no estacionamento e ainda acenou para algumas garotas e sorriu, como se nada tivesse acontecendo. Eric seguiu a 90 metros à direita de onde o Dylan havia estacionado e parou seu carro. Ele desceu, pegou as malas de viagem com as bombas e nesse momento seu amigo o viu. Esse cara é o Brooks, que é um cara que inclusive já tinha brigado com o Eric uma vez. Ele tinha colocado na lista, sabe a lista lá que ele fez no computador dele? Ele tinha colocado esse moleque, só que ele fez as pazes com ele antes de qualquer coisa, sabe? E aí, quando ele passou pelos caras, ele falou assim: Brooks, eu gosto de você, então é melhor você sair daqui imediatamente. E falou pra ele ir embora pra casa, sabe? Foi o que ele fez. Bom, eles já estavam bem atrasados, então um pouco depois das 11h14, eles entraram e deixaram as malas com as bombas. Depois saíram da área comum e se armaram exatamente como nos treinos. Eles voltaram para os carros e esperaram ansiosamente pelas explosões até as 11h18. E aí, né, até as 11h18, a escola permanecia intacta. Os alunos começavam a entrar em seus carros e ir embora. Porque as bombas não explodiram, né? Então, erraram na montagem das bombas. E quando é ir embora, aí eu escrevi ir embora no roteiro, mas é assim, no intervalo de aula, do recreio, né? Na minha época, recreio. Eles podiam sair da escola, os alunos do 2º e 3º ano, eles podiam sair pra, tipo, ir comer fora, sabe? Comer em casa e tal, né? Exato. Bom, foi quando o Dylan decidiu partir para o plano B, porque ele sabia que as bombas tinham falhado naquele momento, mas ele acreditava que a sua bomba de distração tinha explodido e logo a polícia estaria ali para checar a escola pública. Qual que é a ligação? Por que eles iam checar a escola se a bomba explodiu? Porque assim, é assim, ó, o que eles costumavam fazer? Se tem um ataque em um lugar, eles começam, e principalmente quando é um ataque, poderia ter matado, exato, poderia ter matado gente, eles começam, tipo, a fazer as coisas que são aumentar a atenção em hospitais, prédios de FBI, agentes federais, escolas. Então, tipo, eles sabiam que na hora que explodisse uma bomba em algum lugar, principalmente porque era um dia após o aniversário do maior ataque terrorista, já iam começar, tipo, esvaziar tudo que eles achassem, tipo, kindergarten, que é escolinha, escola de adolescente. Então, sabiam que em algum momento a polícia ia voltar, sabe? Ia começar a verificar a escola, porque era a maior pública da região.
Bom, então realmente a bomba tinha explodido mesmo, mas ela não tinha explodido completamente, né? Ela explodiu parcialmente e causou apenas um pequeno incêndio, porém os tanques de propano permaneceram intactos. Então o Eric, que era inabalável, ele agiu rapidamente sob pressão e foi até o Dylan. Ele foi até o Dylan, pegou ele e eles foram correndo para o prédio da escola, subiram a escada e do alto da escada um deles gritou vai, vai. Então, quase certamente foi aí que o Eric abriu fogo contra os alunos. Ele gritava e atirava em qualquer um que ele via na frente. O Dylan quase não atirava, mas encorajava o Eric. A Rachel Scott e o Richard Castaldo foram os primeiros a serem atingidos. Ela com um tiro no peito e outro na cabeça morreu na hora. O Richard com um tiro no torso e outro no braço. Ele se fingiu de morto e aí o Eric acreditou e seguiu em frente, né? Exato. Daniel Verbal, Lance Kirkland e Sean Graves viram aquilo de longe e acreditavam ser algum tipo de pegadinha, tipo que eles estavam com arma de paintball ou alguma coisa do tipo, já que eles eram veteranos e estava no fim do ano. Eles correram em direção aos atiradores, ao Dylan e o Eric. Daniel subiu até a metade das escadas e quando o Eric o viu, atirou com a espingarda. Atingiu seu joelho. Enquanto ele caía, o Eric continuou atirando nele e acertou no abdômen, peito, fígado e coração. Tentou segurar o Daniel e foi atingido no peito, na perna, no joelho e no pé. O rosto do Danny se chocou contra a calçada de concreto e a sua morte foi quase instantânea. O Lance despencou na grama, mas continuou respirando. Graves começou a rir, porque ele ainda não tinha entendido o que estava acontecendo, ele estava um pouco mais atrás. Mas logo ele já sentiu um tiro passar raspando pelo seu pescoço, e aí ele fala que ele sentiu uma picada. Nesse momento ele se deu conta que era real, quase conseguiu, mas de repente suas pernas pararam de funcionar. Ele tinha tomado um tiro na coluna. Na coluna, se eu não me engano, é esse cara que o Michael Moore vai com ele no mercado e fala porque ele ainda tá com a bala alojada na coluna. Os médicos não podem tirar, né? Porque pode piorar ainda a situação. Então ele vai com ele no Walmart de cadeira de roda e ele fala: uma das balas de vocês está na minha coluna até hoje. Nossa, é muito chocante, né? O Eric se virou novamente e ele viu 5 jovens e atirou em direção a eles. Um caiu e se fingiu de morto. O outro foi baleado e continuou correndo. Os outros 3 escaparam ilesos. Lance Kirkland cobrou a consciência e pediu ajuda para alguém que estava ali. Ele estendeu a mão e pediu ajuda. Ele gritou: "Oh, me ajuda aqui!" Só que era o Eric. Respondeu: "Claro, eu te ajudo." E o Lance disse que viu pedaços de si mesmo voarem em um barulho ensurdecedor. Ele começou a engasgar com o sangue e voltou a desmaiar. Inexplicavelmente, o Lance sobreviveu depois de ter tomado um tiro no rosto. O barulho que ele tinha escutado era o tiro do Eric. Nossa. Cara, imagina você pedir ajuda e você olha, é o atirador? Bom, o Sean, que estava no chão, baleado, sem sentir as pernas, ele foi arrastado por alguém para dentro de uma sala, mas ele foi impedido por uma mulher que disse que era perigoso mover alguém com ferimentos graves, então ele acabou sendo escorado na entrada com a porta pressionada contra ele. Um aluno tentou atravessar e pisou em suas costas e pediu desculpas, então o zelador foi até ele e disse que o ajudaria, mas antes tinha que tirar aquelas pessoas dali. Ele aconselhou que ele se fingisse de morto e foi o que ele fez. O Dylan passou por cima do seu corpo e entrou para o corredor que dava para a cantina. Bom, o treinador Sanders ele começou a correr para salvar os jovens. Ele indicou a melhor saída para todos e foi direcionando os mais de 400 alunos para a saída. Ele empurrou alunos para dentro de salas, né, onde pudessem se trancar. E ele acabou ficando para trás até que todos os jovens pudessem passar. E a última parte dos alunos passava para as escadas quando o Dylan chegou na cantina. Ele estava na frente, o Dylan estava na frente dos alunos que corriam e ele tinha a arma na posição de tiro sem qualquer obstrução, mas então ele recuou. Ele não teve coragem de atirar, então ele se virou de costas e se juntou com o Eric novamente no topo das escadas. Não se sabe o motivo de ele ter ido até a cantina e voltado sem atirar em ninguém. Especula-se que foi para verificar as bombas ou que o Eric o tenha enviado para matar mais alunos.
E quando ele retornou às escadas junto com o Eric, ele estava se divertindo. Ele atirou 2 vezes em uma aluna que foi arrastada para fora de sua mira por outro rapaz. Então atirou uma bomba que explodiu contra ela. Ele atirou em todos os alvos fáceis e mais próximos, né? Quem estava na vista, ali ele atirava. E aí o policial Gardner foi o primeiro a ser informado da situação. E logo uma enxurrada de ligações começou a chegar na delegacia. E eles não conseguiam distinguir ao certo de onde vinha a comoção. Então ele entrou no estacionamento e avistou o Eric, que começou a disparar contra o policial. Mas o Eric errou todos os tiros e acertou a viatura, e então o seu rifle travou. Foi aí que o policial disparou 4 vezes e ele fingiu ter sido atingido. Quando o policial começou a se aproximar, ele se levantou e saiu correndo. O Dylan também correu para dentro. Isso foi tudo muito rápido, né, cara? Muito. A única coisa que demorou foi, tipo, o resgate, sabe? Sim. Das vítimas. Mas foi muito rápido e, assim... Porque, na verdade, esse plano B deles, não tinha plano B. Foi improviso, né? Sim. Tipo, cara, não funcionou. Eles queriam fazer acontecer de qualquer jeito, né? Tipo, de um jeito ou de outro a gente vai matar um monte de gente. E aí, foi isso aí mesmo. 28 minutos a imprensa já estava no local e helicópteros começavam a chegar, mas ainda não tinham identificado os atiradores. Inclusive tem, tipo, gente que falava, assim, na hora, enquanto a imprensa tava cobrindo, que, tipo, tinham 8 atiradores, sabe? Tipo, ninguém sabia. Quando alguns alunos que haviam saído para comer fora tentaram retornar para o resto das aulas, eles perceberam as barricadas policiais. E aí um dos alunos, quando estava saindo, ele viu o Dylan chegando, esse Brooks, né? E ele estava chegando na hora errada e pelo lugar errado. Ele também percebeu que os dois, o Eric e o Dylan, eles tinham estado ausentes nos períodos anteriores e que algo estranho poderia estar acontecendo. Ele queria ligar para a casa do Dylan, mas ele achou melhor deixar isso para depois. Só que quando ele ouviu falar de bombas, tiroteios, sobretudo, ele teve certeza que eram eles. Os policiais foram chamados no local. Dylan e Eric se dirigem até a biblioteca onde aconteceria a maior parte do massacre. Haviam 54 alunos escondidos lá dentro. Os reforços ainda não haviam aparecido. Enquanto eles se dirigem à biblioteca, o treinador Sanders ainda estava nas dependências da escola para tentar localizar e retirar o maior número de alunos dali. De repente, ele vira um corredor e dá de cara com os dois. Então, sem pensar 2 vezes, o Eric atirou contra o seu peito. Ele cai na mesma hora. O treinador consegue ainda se arrastar até um laboratório e ele estava perdendo muito sangue. Um professor o encontra e o leva para uma sala onde haviam mais 30 estudantes escondidos. Então, em uma última tentativa de pedido de socorro, os alunos escrevem em uma pequena lousa as palavras "One bleeding to death". Ficam um sangrando até a morte. Vou deixar a foto da lousa para vocês verem. E coloca essa placa na janela. Mas, infelizmente, os paramédicos não chegam a tempo. Eles demoram 3 horas. Nossa. É bizarro. Um dos alunos que tinha conhecimentos de primeiros socorros ainda tentou ajudar o professor. Infelizmente, após 3 horas, ninguém chegou para socorrer. E o professor e treinador Sanders acabou falecendo. Então, às 11h29 da manhã, o Eric Harris e o Dylan Klebold, eles finalmente chegam à biblioteca. E aí, quando eles entram, o Eric anuncia para todos que fiquem de pé. Os alunos estão escondidos embaixo das mesas e ninguém sai de baixo, né? Então, eles abrem fogo. O aluno Patrick Ireland, ele ouviu o amigo gemendo e quando abriu os olhos, o seu amigo tinha sido baleado no peito. E aí, quando ele se inclinou para fazer pressão no ferimento, a sua cabeça despontou por cima da beirada da mesa e o Dylan viu e disparou com sua espingarda. E nesse momento, o Patrick morreu. O Eric e o Dylan continuam atirando nos alunos. Eles matam mais 2 pessoas e ferem vários outros. Não morreu? Eu achei que ele tinha morrido. Você botou apagou, eu achei que ele tinha morrido. Bom, eles ferem várias pessoas, então, né, incluindo então o Patrick. E nesse momento eles viram um para o outro e dizem que não estão mais sentindo tanta adrenalina em atirar nos alunos e que talvez começassem a esfaqueá-los. Que beleza, hein? Olha só, assim, tem algumas testemunhas que sobreviveram, né? Essa parte da biblioteca, que foi onde foi a pior parte do ataque.
Assim, eles falam que era muito sinistro, porque, tipo, mataram muita gente aí nessa hora. Assim, eles, tipo, ficavam... Sabe coisa bem fria de serial killer, assim, ó? Eles andavam por entre as mesas, do nada eles abaixavam, olhavam alguém embaixo de uma carteira, de uma cadeira, uma mesa, aí colocavam a espingarda na cara da pessoa e davam um tiro. Tipo, era assim. Eles iam passando, matando. E aí teve um aluno, que era um aluno negro. Eles pegam, um vira pro outro e fala assim, tem, tipo, um negro aqui, só que eles usam, tipo, um nome muito pejorativo, assim, sabe? Tipo, eles falam algo tipo niga, sabe? Alguma coisa assim. E aí, tipo, eles começam a dar risada um com o outro, e aí, tipo, eles atiram na cara do menino que acaba falecendo, infelizmente. Nossa. Bom, eles chegam até um estudante que usava um boné. Eles pedem para que ele tire o boné e dizem para ele que ele tinha que dar um motivo para ele não morrer naquela mesma hora. E aí ele responde que não queria problemas, então eles deixam ele vivo. O Eric vai até a janela quando os dois estão de costas e percebe que tem vários carros da SWAT se aproximando. E ainda ele troca alguns tiros, né, com a polícia. E aí eles saem da biblioteca, onde eles mataram 10 pessoas e feriram outros 12. Alguns minutos após eles saírem da biblioteca, o Patrick, que havia sido atingido na cabeça e no pé, ele está com graves danos cerebrais, metade do seu corpo fica paralisado e ele se dirige até uma janela, mas não consegue pular. Então ele se inclina contra a janela para que possa lançar para fora o corpo e com o peso do próprio corpo. E é essa cena que deu origem a uma foto que ficou muito famosa na época. A gente vai deixar para vocês no post no site essa foto, que é dos policiais pegando ele, né, para fora, ele sendo arrastado pela janela e os policiais pegando ele lá fora. Uma professora escuta através da porta da sala onde ela estava trancada, ela escuta os dois contando até 3, seguindo de 2 disparos. O que aconteceu é que o Eric atirou no céu da própria boca com espingarda e o Dylan nas têmporas com a pistola semiautomática. E foi assim que terminou o massacre de Columbine, porque acho que a polícia... Eu acho que eles iam entrar logo em seguida, né? A SWAT estava chegando já. E aí, como muitos outros atiradores, eles preferem tirar a própria vida do que enfrentar... Ou fazem o que chamam suicídio por policial, né? Que é sair mirando na polícia e atirando contra eles para levar tiro e morrer. Eles fazem isso propositalmente. Então é muito comum disso acontecer nesses casos. Eles, inclusive, eles já estavam planejando se matar desde sempre, né? Eles já tinham isso escrito no diário deles. E é muito falado, inclusive essa parte, uma parte que eles exploram muito bem no livro, que eu acabei nem colocando aqui, porque eu acho que a gente foca mais no acontecido, né? Mas para você que tem interesse, assim, em saber como que foi a ação da SWAT e do FBI, da polícia, recomendo muito que vocês leiam, porque é muito discutido por que a polícia demorou 3 horas e meia para invadir o local, sabe? Por que a polícia não simplesmente foi e atirou? Tem pais de alunos que dão depoimentos falando que a polícia sabia exatamente de onde estavam vindo os tiros. O pai de um deles, acho que o pai do Dylan, ligou para a polícia falando que o filho dele devia estar envolvido, que podia ser um dos atiradores. Então, assim, eles tinham ali várias opções de entrada na escola. Eles sabiam exatamente o lugar de onde estavam vindo os tiros. E mesmo assim, eles demoraram muito para agir. Tanto que depois que aconteceu o Columbine, eles mudaram totalmente a forma de se comportar. Eles hoje em dia são instruídos a invadir o mais rápido possível. Então, tipo, é que assim, o FBI já tinha sofrido 6 anos antes disso, né? Ataque, e eles também foram responsabilizados pelo incêndio, porque eles demoraram, um incêndio que matou 140 pessoas, porque eles também demoraram para agir. Então, muito é questionado sobre a conduta, né, da polícia, de tipo, eles ser prevenidos. Como eles agiram, né? Exato. Porque realmente, eu acho que eles têm que invadir, porque senão você vai esperar o quê? Os caras se matarem? Porque é só isso que vai acontecer. Ou eles matam um monte de gente e se matam, ou a polícia entra e mata eles, né?
porque Dos não pais tem de outra... alunos, muitos pais de alunos falam que, tipo, quem se salvou foram as próprias crianças e aquele Sim, professor Sanders. ele Porque salvou se muita gente. dependesse da polícia, foda-se, sabe? Bom, eu acho que esse caso, bom, ficou muito famoso, né? E acho que não é só. A gente fala muito sobre o porte de armas nos Estados Unidos, mas tem muito país que também tem porte de armas liberado, né? Países nórdicos, e a gente não vê esse tipo de coisa acontecendo. E aí eu acho que são duas coisas, né? Além desse acesso fácil a armas automáticas, etc., a qualquer arma, né? Uma sociedade doente, né? Porque se você pegar a sociedade dos Estados Unidos, é um negócio completamente consumista e, sabe, cada um por si. Eles não têm Surreal. tanto esse senso, né, de comunidade, tanto que tem um estudo, uma vez eu li sobre isso, de por que nos Estados Unidos tanto serial killer, a maioria deles, né, 90% são brancos. E aí era um estudo dizendo que, porque em comunidades negras e latinas, você pode não ter pai, não ter mãe, mas você vai ter uma família, sabe? Você tem uma estrutura, uma comunidade para te apoiar. E as famílias brancas geralmente não têm isso. Nos Estados Unidos tem muito isso, né? A cultura branca é cada um por si. Então, tipo, os caras não têm outras pessoas, sabe? E eu achei isso muito interessante, porque realmente você pega uma sociedade assim, o que vai resultar dela? São Exatamente. pessoas que são doentes e não sabem lidar com os sentimentos delas e vão explodir com raiva. E aí, quando tu soma isso com acesso fácil de arma, cara, é uma receita que, Uma infelizmente, fábrica de é maluco. uma fábrica de maluco, exatamente. E aí você pega qualquer país nórdico que você pode ter porte de arma, enfim. Tanto acho que no Tiros em Columbine o Michael Moore fala sobre isso e realmente você não tem tanto um por dia que nem tem nos Estados Unidos, sabe? Então não é só as armas, é todo o problema social que acaba nisso aí, nesses problemas todos. Inclusive, eles têm agora. Uma mulher foi presa nos Estados Unidos anteontem, eu acho, porque hoje é o que? Faz uma semana do aniversário de 20 anos? Hoje faz uma semana, 20 de abril de 99. Exatamente. Uma mulher foi presa. Ela estava obcecada com o. Foi presa, não, desculpa. Ela foi encontrada morta. Ela se matou. Porque ela estava obcecada com o Columbine e ela escreveu um diário online sobre isso. Falou que ela queria prestar uma homenagem ao Eric Harris e ao Dylan Klebold. Só que aí ela foi encontrada. Ela estava armada e tudo mais. Ela era considerada extremamente perigosa. Mas aí ela foi encontrada morta por suicídio com arma, obviamente. Assim, desde do massacre, até os professores foram instruídos e fizeram vários cursos para aprender a identificar qualquer tipo de comportamento obsessivo ou que faça referências a esse tipo de coisa. Inclusive, até hoje, alguns lugares da área metropolitana de Denver, eles fazem um lockout no dia do aniversário da morte. Eles fecham tudo, que eles fecham no dia do aniversário do ataque, porque eles têm medo de que pessoas queiram fazer uma homenagem, né? Homenagem. Então, eu acho importante falar também sobre como que a mídia e os políticos lidaram com tudo isso, né? Porque eu acho legal que tem um youtuber que eu acompanho, que é o Jim Sterling, que ele fala sobre videogames, e até acho que um dos últimos mass shooting que teve também culparam videogames, né? Como aconteceu nesse caso, porque os meninos jogavam Doom ou Wolfenstein. E Marilyn Manson. Videogame Marilyn Manson. E aí o Jim Sterling ele fala um negócio que eu achei muito interessante, eu nunca tinha parado para pensar nisso realmente. E não é que a mídia e os políticos acreditam mesmo que isso influencie violência e façam as pessoas sair matando todo mundo. É que eles não querem culpar o verdadeiro culpado, né? Que é o porte de armas e a sociedade doente. Então eles vão tentar achar um bode expiatório que seja fácil de culpar. E aí vão falar, não, foi os videogames, foi o Marilyn Manson que influenciou os moleques a matar todo mundo. Porque, realmente, eles não querem mudar as leis de acesso às armas, que é tão fácil assim. Então, né, até hoje a gente vê isso, gente. Foi em 99, ano passado aconteceu isso de novo, e eles culparam o videogame.
Tipo, mano, que mundo que vocês vivem? Que, tipo, óbvio que o problema disso tá no capitalismo. Óbvio que, tipo, no jeito que a sociedade é educada. Do jeito, tipo, mano, o bullying nos Estados Unidos, todo dia tem um tiroteio. Você acha que é videogame? Por que isso acontece lá? Não acontece aqui? Não vejo acontecer na Bolívia, por exemplo. Acontece, mas muito menos. Exato. E eu acho muito legal, então, terminar com aquela citação do Marilyn Manson, né, do o Michael Moore, perguntando para ele, né, o que ele faria, porque todo mundo falou, meu Deus, a culpa é do Manson, ele teve que cancelar show que ele ia fazer, porque tinha protesto dos pais, dos adolescentes, falando que ele influenciava a ser adolescente. Eu amo o Marilyn Manson, velho. Ele é muito cabeça, velho, nossa, eu adoro ele também. E aí o Michael Moore vai falar com ele e, tipo, fala, o que você faria, o que você falaria para esses dois meninos, né, se eles estivessem vivos? E aí o Manson só responde, eu acho que eu não ia falar nada, eu ia ouvir eles, porque essa foi a única coisa que ninguém fez, foi parar e escutar o que eles tinham para dizer, sabe? E eu fiquei, nossa, cara, sério, é real, assim. Porque realmente, se, cara, botassem um psicólogo, um psiquiatra para esses dois meninos, para eles poderem falar e botar para fora toda essa raiva que eles tinham, né? Alguém que escutasse eles. Meninos, acho que era o Eric que tava tomando o Zoloft. Que, tipo, nos Estados Unidos eles têm muito essa cultura de remédio, né? Tipo, qualquer coisa é um antibiótico, qualquer coisa toma aí um diazepam, né? Que agora tem a crise dos opioides lá, né? Que todo mundo tá viciado em morfina, porque o negócio você compra que nem a essa infantil na farmácia. Aí, assim, não adianta você dar remédio e não dar tratamento, né? Tipo, você vai criar só uma pessoa que tá ali tomando remédio, mas que vai explodir, sabe? Uma hora vai dar ruim, tipo, não tem como. Exato. E assim, o verdadeiro problema é exatamente isso que você falou. Achei também muito interessante a análise do Sterling. É o que se repete, aconteceu no West Memphis, aconteceu no Columbine, vai continuar acontecendo, sabe? Começa a tocar internacional de fundo, assim, ó, no vermelho, tá ligado? Mas quando o capitalismo não acabar, parece. Mas isso é só, tipo, para desviar a atenção do verdadeiro problema. Por isso não adianta daí ficar, tipo, gamer nem a gente, né? A galera fica, porque gamers são discriminados. Não é, cara, os caras nem acreditam nisso. É porque eles querem encontrar um culpado fácil. Vocês não podem cair nessa ladainha sempre, gente. Deve fazer petição contra o político tal que falou contra o videogame. Vai tomar no cu, cara. Nem o maluco acredita nisso, sabe? Sabe? Não pode dar palco pra isso, né, não cara? Pode, não. É uma grande cortina de fumaça, né? Exato, a cortina de fumaça. Então, mas é isso, gente. Tem alguma coisa a mais ou não? Continue apoiando o 1001 Crimes. Aguardem nossa série Inocentes, nossa série sobre cultos. E se você quiser comprar a caneca 1001 Crimes, logo, logo você vai ficar sabendo como. Isso aí, gente. Então é isso. Se você quiser nos apoiar, vai lá no nosso site. Confere lá o site, que tá muito legal. A Shirley tá botando todos os casos com fotos, tudo que a gente agora tem aqui. tudo, tá lindo. Tá lindo, tem todas as referências lá que a gente usa para escrever. Então, fiquem ligados que logo vai ter também a área do assinante, que vai ser para quem ajuda a gente no Catarse. E se for conteúdos exclusivos. Já tá na área do Edgar. Vai ter área de apoio, já tem a área de apoiadores, então a gente está colocando os nomes de todo mundo que ajuda. E se você quiser entrar, então, na nossa lista, entra lá no nosso site, vai ter o botãozinho de apoio que vai pro Catarse, e aí você pode doar quanto você quiser. E exatamente. Qualquer coisa, manda mensagem pra gente, entra no nosso grupo, manda um alô. E é isso. Tchau.